Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 6. As crianças, elas podem subir para a programação lá em cima, tá certo? Abra sua Bíblia, Juízes, capítulo de número 6. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos nessa noite reunidos na casa do Senhor, para louvar o Senhor e adorar o Senhor junto com os irmãos e também compartilhar um pouco da palavra do Senhor nessa noite com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Os irmãos encontraram Juízes capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam-se na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até ao sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em todo Israel, nem ovelha, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo seus animais e suas barracas e chegavam como um enxame de gafanhotos. E uma multidão de guerreiros impossíveis de se contar, com todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito, eu vos fiz sair da escravidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que os oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, e nem o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvido. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, nessa noite estamos reunidos para ouvir a Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, fala conosco tudo aquilo que precisamos ouvir de Ti, que a Tua palavra nos transforme, nos modifique, nos restaure. Ó Deus, que a Tua palavra nos traga vida, conforme, ó Deus, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Poder sentar, meus amados. Obrigado pela água, meus irmãos. Pai querido, já ia começar outra oração aqui. Ô Jesus, Pai querido, tem misericórdia de nós nessa noite. Irmãos amados, nós estamos estudando o livro de Juízes. E no domingo passado, o pastor Gideon Júnior, ele deu aqui uma aula de introdução maravilhosa sobre este livro. E no decorrer da semana, durante a leitura diária, eu sei que os irmãos estão acompanhando, nós tivemos aí 3 aulas introdutórias, ou 4 aulas, 3 aulas, né? Introdutórias acerca deste livro. E nós percebemos, irmãos, que o livro de Juízes é um livro atualíssimo. É um livro para os nossos dias. Ele fala da nossa história. Nós nos encontramos no livro de Juízes. E ao decorrer dessa leitura diária, você vai perceber isso. Você vai perceber que nós muitas vezes nos encontramos ali nas entrelinhas.
Muitas vezes nós nos encontramos em algumas situações ali, dentro do contexto do livro de Juízes. E é muito interessante isso. E nessa noite nós queremos aqui compartilhar algo dentro deste livro também com os irmãos. Nós sabemos que este livro, ele narra um momento muito conturbado da história de Israel. Era um momento de apostasia, era um momento em que a nação de Israel estava vivendo longe do Senhor, distante do Senhor, afastou-se do Senhor, se envolveu com aquilo que desagradava a Deus, a idolatria dos povos ao seu redor. E quando isso acontecia, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. Deus permitia que seus inimigos viessem e dominassem sobre eles. E depois que os seus inimigos vinham e dominavam sobre eles, eles se arrependiam, clamavam ao Senhor, clamavam pela misericórdia de Deus, e Deus então enviava alguém, levantava um juiz para que pudesse trazer libertação ao seu povo. E a história vai se repetindo ali até o momento em que a monarquia é instaurada em Israel. Desde o momento em que o povo entrou na terra após a morte de Josué, até quando começa a monarquia, o período monárquico com Saul, o povo viveu essa gangorra espiritual. Esse momento em que estavam bem, e quando estavam bem se afastavam de Deus. Quando tudo estava tranquilo, quando tudo estava bem, quando a terra estava produzindo, quando eles tinham em abundância, eles se esqueciam de Deus. Eles se envolviam com as coisas daquele povo, com as coisas daquela terra, e se afastavam do Senhor. Mas quando as coisas apertavam, quando a situação ficava difícil, aí eles se lembravam de Deus, aí eles se voltavam para o Senhor e clamavam pela misericórdia de Deus. E Deus, que é misericordioso, atendia aquele povo, vinha em socorro deles e trazia livramento para eles. Então eles viviam esse momento conturbado. Nós sabemos que Josué, ele conduziu esse povo, conquistando ali toda aquela parte da terra em que Deus havia prometido dar ao povo, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Deus levanta Josué. Só que Josué, ele conquistou até um determinado ponto. Até uma determinada região, Josué vem e conquista. Mas Josué ficou velho. Josué envelheceu. Lá no capítulo 13 do livro de Josué, nós encontramos a narrativa em que Josué estava velho, estava cansado já. Então, o resto das conquistas que ainda tinham por fazer, ficou para que o povo fizesse. E Deus disse a Josué, à medida que a nação de Israel for avançando, à medida que o povo vai avançando na conquista, eu vou dando vitória. E vocês vão conquistando as terras. E vocês vão conquistando aquilo que é de vocês, por promessa do Senhor. Foi essa a promessa de Deus para aquele povo. Porém, o povo, ele fez exatamente o contrário daquilo que Deus queria que eles fizessem. Eles pegaram os inimigos que eles tinham que dominar e retirar da terra, e eles deixaram permanecer na terra. Eles deixaram que eles ficassem ali. Eles preferiram trazer aquele povo e torná-los escravos deles, para servirem a eles, do que fazer conforme o Senhor tinha mandado, que expulsassem aqueles povos dali. De modo que eles passaram a conviver com aqueles povos ali. E isso desagradou ao Senhor. De modo que Deus olha para aquele povo e diz, olha, por que vocês fizeram isso? Por que vocês agiram assim? Agora esses povos serão para vocês opressores. Esses povos que vocês deixaram aí, que vocês não tiraram, eles vão oprimir vocês. E agora quem não tem pressa de tirar eles daí sou eu, disse Deus. Agora quem não tem pressa nenhuma para tirar esse povo daí sou eu, porque eu vou usar esse povo para perseguir vocês. Eu vou usar esse povo para provar vocês. E os ídolos deles, a idolatria deles, vai ser cilada para vocês, vai ser armadilha para vocês. Eu vou testar vocês com estes povos. Então a nação de Israel, eles cometeram exatamente esse erro, de deixar que esses povos ficassem ali. E como se não bastasse deixar que esses povos permanecessem ali, eles começaram a se envolver com esses povos. Eles deram suas filhas em casamento aos filhos destes povos. Eles tomaram as filhas destes povos em casamento para os seus filhos. Posso até imaginar, pastor Gideon Júnior, o judeuzinho olhando para uma cananeia e dizendo assim, ela é mais obediente ao Deus dela do que a judia aqui, ó, que não obedece a Deus. Ela nem conhece a Deus, mas o Deus dela, ela obedece. Então eu prefiro casar com ela. Porque muitas vezes a gente olha lá fora e a gente acha que o que tem lá fora é melhor do que o que a gente tem aqui dentro. E a gente começa a fazer esse tipo de comparação.
Porque a gente só vê o exterior, a gente não consegue ver coração, e Deus vê coração. E Deus que vê coração diz não pode, e nós que vemos a aparência dizemos pode. E às vezes nós olhamos e dizemos, não, ele só não é crente, mas é uma boa pessoa. Né? Ele só não serve ao Deus dos judeus. Tudo bem que ele serve a Baal, mas olha o tanto que ele tem prosperado servindo a Baal. E muitas vezes a gente começa a fazer essa comparação, e Israel começou a olhar para aqueles povos e se misturar com eles. Misturar com a forma de adoração daquele povo, misturar com a forma de culto daquele povo. Isso desagradou o Senhor. Israel era um povo separado por Deus. Deus olhou para a nação de Israel e Deus fez uma aliança com aquele povo. E Deus disse, olha, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês guardarem a minha palavra, vocês serão propriedade particular minha propriedade particular. Vocês serão um reino sacerdotal, uma nação santa. É isso que vocês vão ser, desde que vocês me obedeçam, desde que vocês guardem a minha palavra, desde que vocês andem segundo a minha vontade. Havia uma aliança de Deus com aquele povo, e Deus olha para aquele povo e diz assim, eu não vou quebrar a minha aliança com vocês. E Deus esperava o mesmo deles. Deus esperava que eles também mantivessem a aliança que tinham com o Senhor. Eu quero dizer para você que quando a gente olha para um texto desse, a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê um Deus que não muda. A gente vê um Deus que é o mesmo. Que olha para mim e para você como igreja dele e diz, vocês pertencem a mim, vocês são meus. Vocês são nação santa, vocês são sacerdócio real, vocês são povo adquirido. Vocês foram comprados por bom preço. Não foi ouro, não foi prata que vos resgatou da vã maneira de viver. Foi o precioso sangue de Jesus. Jesus nos fez filhos de Deus. Jesus nos fez propriedade de Deus. Você pertence a Deus. Você consegue entender isso? Você é de Deus. Você pertence a Deus. Você é do Senhor. A sua vida é de Deus, porque você entregou sua vida para Jesus, e quando você entregou sua vida para Jesus, você passou a ser dele, você passou a pertencer a ele. Você pertence ao Senhor, e Deus te ama com amor inimaginável. Deus te ama com amor inimaginável, assim como Deus amava aquele povo, Deus também nos ama com amor inimaginável. E Ele tem zelo por nós. Ele tem um zelo especial por nós, porque somos o seu povo. Tem um cuidado especial. Tiago, ele diz assim, olha, não sabeis que o Espírito de Deus tem ciúmes de vocês? Esse ciúme é zelo, é cuidado. Deus tem ciúmes de nós. E é por isso que ele diz, olha, não ame o mundo. Não ame as coisas que há no mundo. E quando ele fala para não amar o mundo, ele não está falando de não amar as pessoas. Quando ele fala de não amar o mundo, ele não está falando de você não amar o cosmos, as coisas que existem. Ele está falando de você não amar, de nós não amarmos esse sistema que dita as regras, que dita as normas, que dita os comportamentos, que dita os procedimentos, as modas e os modismos. Ele diz, não ame essas coisas, não se envolva com o mundo. A mesma ordem que ele deu para Israel, de não se envolver com aqueles povos, de não se misturar com eles, de não andar no caminho deles, foi a mesma ordem que ele deu para mim e para você, não ame o mundo. É a mesma coisa que ele está dizendo. Mesma ordem que ele deu para Israel, não se misture, não se envolva, ele deu para mim e para você, quando ele diz assim, olha, não vos conformeis com esse século. Não tome a forma deste mundo. Não entre na forma dele. Porque ser cristão é ser diferente. O cristão anda diferente, fala diferente, se veste diferente, caminha diferente, convive diferente com outras pessoas. É ser diferente. É ser luz, é fazer diferença. Nosso relacionamento com o mundo é esse. É ser luz e ser sal. Foi para isso que fomos chamados. E a nação de Israel, ela não entendeu o propósito de Deus para eles. Até porque essa geração aqui era uma geração que não conhecia o Senhor. Essa geração aqui era uma geração que não conhecia Deus, não conhecia os feitos do Senhor, não conhecia o que Deus tinha realizado por eles, ou pelos seus pais e pelos seus antepassados. Estavam distantes do Senhor e facilmente se apostatavam, facilmente se envolviam com as coisas daquele mundo, porque não conheciam o Senhor. Então, olha o que diz aqui, o versículo de número 1. Novamente Israel pecou contra o Senhor,
E o Senhor, por esse motivo, os entregou nas mãos dos midianitas. Deus sempre os colocava nas mãos dos seus inimigos. E dessa vez, Deus escolhe os midianitas para vir e trazer opressão sobre aquele povo. Os midianitas eram povos descendentes de Midian. Midian era um dos filhos de Abraão com Quetura, uma de suas concubinas. Abraão teve 2 concubinas, Agar e Quetura, pelo menos está registrado na palavra do Senhor. De Agar nasceu Ismael. E de Quetura, os nomes são bem complicados para se decorar, né? Então, vamos deixar passar. Né? Mas ele teve 6 filhos com Quetura. E um deles era Midian. E esses filhos de Abraão, todos eles com suas concubinas, o que fez Abraão? Ele passa toda a sua herança para Isaac, porque Isaac era o filho da promessa, e ele pega todos esses filhos e ele dá presentes para esses filhos. E ele manda que todos esses filhos vá para longe, vá para o leste. Ele fala, olha, some, fiquem longe de Isaac. Com certeza ele deu presentes que dariam condições a eles de sobreviverem tranquilamente onde eles chegassem. E os mandou para longe, para que Isaac vivesse uma vida tranquila, para que Isaac vivesse uma vida sossegada, longe dessas pessoas. E essas pessoas se afastaram. Mas é interessante porque, ao que parece, esses povos, esses filhos de Abraão, eles se misturaram entre si. Os ismaelitas e os midianitas, eles se misturaram. Talvez fizeram casamentos ali entre eles e se misturaram, porque quando a gente olha lá na história de José, no capítulo 37 de Gênesis, nós vemos que vinha uma caravana de midianitas e José estava no poço. Os irmãos de José retiram José do poço e na hora de vender, o texto bíblico diz que eles venderam José aos ismaelitas. Espera aí, vinha midianita, vendeu para o israelita, e depois diz lá na frente que os midianitas chegaram lá no Egito e venderam José. Então há essa confusão entre eles. Por quê? Porque esses povos estavam misturados. Midianitas e ismaelitas estavam misturados, se confundiam. Provavelmente, então, esse povo se misturou. Os midianitas eram povos nômades e viviam na região do deserto. Viviam ali, na região do deserto, perambulando por ali. Alguns historiadores dizem que eram 5 tribos. 5 tribos, com base no texto lá de Josué. Quando Josué narra o episódio da conquista das terras aquém do Jordão, né? E ali são destruídos alguns reis, e entre eles príncipes de Midian, 5 príncipes de Midian. Deduz-se então que eram pelo menos 5 tribos. Então os midianitas eram esses povos nômades, esses povos que viviam peregrinando no deserto. É interessante que Moisés, quando o povo sai do Egito e vai peregrinar no deserto, Moisés, ele havia se casado com Zípora, que também era o quê? Midianita, porque Moisés, quando ele foge do Egito, ele vai para Midian, e ali ele trabalha na casa de Reuel, ou de Jetro, né? Seu sogro casa com uma das filhas de Jetro, né? E depois ele volta para o Egito para libertar o povo. E depois do povo liberto, ele caminha com esse povo no deserto. E um dos filhos de Jetro, irmão de Midian, ou seja, um cunhado de Moisés, chamado Roabe, estava lá com Moisés no meio do povo. E Moisés olha para ele, isso está lá em Números, capítulo 10, a partir do versículo 29. Moisés olha para ele e diz, olha, Roabe, fica com a gente, caminha com a gente aqui no deserto, porque você conhece o deserto. Então você pode nos ajudar nessa peregrinação, ou seja, os midianitas, eles conheciam o deserto. Eles eram nômades no deserto. E o conhecimento que eles tinham do deserto era muito grande. E Moisés pediu para que seu cunhado o acompanhasse ali para poder conduzi-los no deserto. Outra aparição dos midianitas é lá no momento em que os moabitas, eles, com medo de Israel, resolvem então contratar Balaão para amaldiçoar o povo. Só que os moabitas não fizeram isso sozinhos. Eles procuraram os midianitas. E disseram para os midianitas, Israel está vindo aí, é uma multidão que não dá nem para contar. E está varrendo tudo que vê pela frente. Tudo que é rei, eles estão matando. O Deus deles é muito forte. Mas tem um profeta aqui que é muito bom em amaldiçoar.
Está cheio deles por aí, né? Tem profeta aqui que é muito bom em lançar praga. Em dizer que vai morrer. Então vamos contratar esse rapaz, né? O nome dele é Balaão, né? A gente vai contratar ele e ele vai colocar uma maldição nesse povo. E os midianitas entraram junto nesse acordo para amaldiçoar o povo de Israel. Eles e os moabitas. E deu tudo errado, porque Balaão, na hora que ia amaldiçoar, a história os irmãos já conhecem, né? Vinha a bênção e não maldição. Então Balaão resolveu trocar a estratégia, ele resolveu fazer o quê? Fazer com que o povo se misturasse. Vamos colocar tropeço, porque o Deus deles está com eles se eles forem obedientes. O Deus deles está com eles se eles andarem de acordo com a vontade do Deus deles. Mas se eles saírem do propósito do Deus deles, o Deus deles vai abandoná-los. A estratégia do diabo não mudou, meu irmão. Ele sabe que Deus está com você, porque você anda com o Senhor. E à medida que eu e você caminhamos com Deus, Deus anda conosco. Mas se eu me afasto de Deus, Deus também vai se afastar. E o propósito do diabo é exatamente me tirar e tirar você da presença de Deus. Colocar empecilhos e impedimentos para que nós nos afastemos de Deus, do seu propósito, da sua vontade, do seu querer. E ele não está brincando de ser diabo, não. Nas mínimas coisas, ele está colocando tropeços em nossa vida, tropeços em nossa caminhada, para nos tirar da presença do Senhor. E era assim. Balaão, então, o projeto deu errado. E o fim dessa história está lá em Números capítulo 31, né? Quando tem uma guerra e Israel vence os midianitas. Foi a última batalha travada por Moisés. E nessa batalha, os midianitas perderam a guerra. E agora os midianitas aparecem de novo. Agora no texto aqui de Juízes, aparecem de novo os midianitas. E dessa vez é porque Israel pecou contra o Senhor. Porque Israel deixou o Senhor. É porque Israel começou a se envolver com o mundo ao seu redor, fazendo aquilo que desagradava a Deus, como se não tivesse nenhuma importância a palavra de Deus para eles. E Deus então os entregou nas mãos dos midianitas. E segundo o texto, os midianitas pegaram pesado com Israel. Se juntaram com os outros povos ali e vieram devastando toda a plantação. Israel plantava suas lavouras, faziam suas plantações, e quando chegava a época da colheita, os midianitas desciam junto com outros povos e desciam destruindo tudo. Parecia um trator, destruíam a plantação, matavam os animais, matavam o gado, destruía tudo. Se acampavam na terra e cometiam atrocidades ali. Isso se repetiu, irmãos, durante 7 anos. Foram 7 anos desse jeito. Chegou ao ponto de Israel ter que se esconder. O povo de Israel sabia, olha, chegou a época da colheita, os midianitas vão descer, a gente tem que se esconder. Corria para as montanhas, se escondia nas cavernas. Se escondia nas cavernas para se proteger. E quando desciam de lá, encontravam só devastação, só destruição. Os midianitas, eles formaram essa coalizão com as nações vizinhas e invadiam a terra de Israel. E tudo que Israel podia fazer era fugir. Tudo que Israel podia fazer era se esconder na montanha. E quando voltavam, encontravam tudo devastado. Eram como um enxame de gafanhotos. Uma multidão que não se podia contar, com seus camelos e seus animais. E destruíam tudo. Deus permitiu que fosse assim. Deus fez com que isso acontecesse. E é importante ressaltar que o fato de Deus permitir toda essa atrocidade contra Israel é uma demonstração do seu amor e de sua preocupação para com o seu povo. Aí talvez você diga, pastor, que amor é esse, hein? Isso é amor de Deus, irmãos. O fato de Deus permitir que isso acontecesse com Israel, isso é prova do amor de Deus para com aquele povo. A gente está acostumado a olhar o amor de Deus só quando Deus nos dá, né? Deus está nos dando. Ah, Deus me deu, Deus me ama. Ah, Deus me concedeu, Deus me ama. Deus abriu as portas, Deus me ama. Ah, Deus fez, Deus me ama. Mas quando Deus não faz, Deus também ama, irmãos. Quando Deus não dá, Deus também ama. Quando Deus fecha a porta, Deus também ama. Ele faz tudo por amor.
Ele ama quando dá, mas quando não dá é amor. Ele ama quando faz, e quando não faz também é amor. Porque Ele ama. E por amor Ele fez isso, por amor Ele permitiu que fosse assim, por amor Ele permitiu que Israel caísse nas mãos daquele povo inimigo, e que eles sofressem daquela forma. A aliança de Deus com Israel, irmãos, era a seguinte: se vocês me obedecerem, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Deuteronômio capítulo 27. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será a sua amassadeira, bendito será o produto da tua colheita, da tua plantação, o fruto do teu ventre, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Seus inimigos virão contra ti num caminho, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Isso se me obedecerem, se guardarem a minha palavra, se viverem conforme a minha palavra. Mas se for o contrário, se não andarem conforme a minha palavra, se não me obedecerem, essas maldições virão sobre vocês. Maldito serás no campo, maldito serás na cidade, maldito será o teu campo, a tua amassadeira, o produto da tua terra, o fruto do teu ventre. Seus inimigos virão contra ti por 7 caminhos. E Deus é sempre fiel à sua palavra. Deus é sempre fiel à sua palavra. Foi a pregação, a última pregação do ano, você lembra disso? A última pregação que nós ouvimos aqui, em 2021. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus sempre é fiel à sua palavra, seja para abençoar, ou seja para disciplinar. É claro que Deus, Ele prefere abençoar o seu povo. Ele prefere abençoar os seus filhos, porque Deus é Pai, e Ele é Pai que ama, Ele é Pai bondoso, Ele prefere abençoar. Jesus um dia disse assim acerca de Deus, da paternidade de Deus, lá em Mateus capítulo 7, Ele diz assim: se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Se eu e você que somos maus, amamos os nossos filhos, cuidamos dele, buscamos o melhor para eles, é isso que Jesus está dizendo. Você que é pai entende isso, eu que sou pai eu entendo isso. Ele diz: quanto mais Deus, se eu quero o bem dos meus filhos, quanto mais Deus quer o meu bem. Você consegue imaginar isso? Deus olha para Israel, quando está mandando Israel para o cativeiro, lá no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, e Ele diz: bem sei eu o pensamento que eu tenho de vós, de bem, não de mal, eu quero dar a vocês o fim que vocês buscam. Deus quer o bem do seu povo. Mas fica tranquilo, porque esse Deus que quer o bem do seu povo, Ele não hesita em remover essas bênçãos, caso o nosso sofrimento nos conduza de volta para Ele em arrependimento. Ele não vai hesitar nem um pouquinho em retirar isso, em retirar o bem, em retirar a bênção. Se isso redundar em arrependimento, em nos trazer de volta, para Ele, porque Ele é Pai, e é Pai que ama. Ele é Pai, e é Pai que cuida dos seus. Ele é Pai, e é Pai que tem um cuidado especial pelos seus filhos, e não quer que nenhum deles se perca. Não quer que nenhum deles se perca. E conosco não é diferente, irmãos. Nós somos filhos dele e Ele nos ama. E fique tranquilo que o que for preciso Deus fazer na minha e na sua vida para nos trazer de volta a sua presença, Ele vai trazer. Para nos manter na sua presença, Ele vai fazer porque Ele nos ama. E é por amor que Ele vai fazer. O que for preciso tirar, Ele vai tirar. O que for preciso mudar, Ele vai mudar. Porque é mais importante para Deus que eu e você vivamos para Ele, estejamos na presença dEle, vivamos segundo a vontade dEle. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12 diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus é esse pai que ama os seus filhos, e por querer bem aos seus filhos, Ele às vezes tem que apertar o cinto, Ele às vezes tem que trazer uma situação mais difícil, não é assim?
Eu e você não somos assim com os nossos filhos? Quando a gente percebe que o celular está prejudicando, o que a gente faz com o celular? Não vai lá e confisca? Quando a gente percebe que o computador, que a internet está trazendo, está causando problema, eu e você que somos pais responsáveis, preocupados com o futuro deles, com a vida deles, não só material, mas espiritual, o que a gente vai lá? A gente não tira o computador? Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus é a mesma coisa. E se insistir na coisa, o que a gente faz? Tem castigo? Tem um chicotinho lá? Deus é a mesma coisa, irmãos. Fica tranquilo, e Ele vai fazer isso porque Ele te ama. Vai fazer sim. Vai fazer sim, vai fazer porque Ele te ama. Porque você é especial para Ele, você é importante para Deus. E você não pode se perder. E às vezes nós somos filhos teimosos, rebeldes, de coração duro. Às vezes nosso coração é duro. Ele fala, a gente faz, ele fala, a gente faz, ele fala, não faz, a gente faz. Aí chega uma hora que já não tem que falar mais. Tem que pegar lá na orelha e falar, senta aqui. Senta aqui. E às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus chega e fala, vem cá. Porque Ele é Pai, porque Ele ama. E era isso que Ele estava fazendo com Israel. Ele abriu as portas para os midianitas e falou, vai, tira tudo. Vai, tira tudo. Destrói tudo. Põe esse povo para correr, para fugir, para se esconder. Foi isso que Deus fez. Hebreus, no capítulo 12, versículo 5, diz assim, 5 a 11, é um texto bem conhecido. Diz assim, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não endureças não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, temos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos, e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivamos? Porque aqueles, os nossos pais daqui da terra, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia. Mas este, o nosso Pai Celestial, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O propósito da correção de Deus é este, nos levar à santificação, nos levar a viver eternamente com Ele. O propósito de Deus é nos santificar, é nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. É nos fazer santo porque Ele é santo. Se Ele é santo, nós temos que ser santo. O apóstolo Pedro diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver, como é santo aquele que vos chamou. E às vezes Deus permite a luta, Deus permite o problema, Deus permite a dificuldade, para nos trazer de volta à sua presença. Aí você diz, então pastor, quer dizer que se eu estou na luta, eu estou no problema, é porque eu pequei? Não, não estou dizendo isso, meu irmão. Eu não sou nenhum dos amigos de Jó. Fica tranquilo. O que eu estou dizendo aqui é que, às vezes, Deus permite que a luta venha à nossa vida, para que nós possamos nos lembrar quem nós somos, de onde nós viemos e para onde estamos indo. Porque nós facilmente nos esquecemos de Deus, irmãos. Nós facilmente nos esquecemos dos feitos de Deus pela nossa vida. Facilmente nós desprezamos o Senhor. Quando tudo está bem, a gente não vem na igreja. Quando tudo está bem, a gente ora menos. Não é assim? Comigo é assim, não sei se com você é assim. A gente ora menos. A gente lê menos a Bíblia. A gente começa a se preocupar mais com outras coisas. As coisas materiais começam a chamar mais a nossa atenção. E quando isso começa a acontecer, a gente começa devagar nos afastando de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais perto do pecado. Quanto mais longe de Deus, mais perto do pecado. Quando a gente menos perceber, o pecado domina o nosso coração. Nós somos assim. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos vulneráveis ao pecado.
E Deus, para que isso não aconteça, às vezes Ele traz sobre nós alguma coisa bem difícil. E aí nós nos lembramos quem nós somos e o que temos que fazer. Você lembra de Jonas? Deus disse para Jonas, vai pregar lá em Nínive. O que fez Jonas? Foi para o porto, pegou um navio, foi para onde? Tem que ir para Nínive, vou para Tarsis. Desceu para Tarsis. Dentro do navio, Jonas corre para o porão do navio, deita lá e dorme. Acabou. Aqui Deus não me encontra. Estou indo bem para longe. Quero ficar no fim do mundo. Quero ver se Deus vai me achar aqui. Estou escondido, protegido aqui dentro desse navio. Estava tão sossegado que resolveu dormir. Estava tão despreocupado com Deus que ele resolveu foi dormir. Aí Deus olha para essa situação e diz, você não, Jonas. Você não, você é meu. Você pertence a mim, meu filho. Tua vida é minha. Você é meu profeta. Você é um homem escolhido por mim para pregar a minha palavra, para falar a minha palavra. Você não. Você não vai fugir, não. O que Deus fez? Deus mandou uma tempestade. Deus mandou uma tempestade. O capitão daquele navio conhecia Jonas? Não. O capitão daquele navio sabia quem era Jonas? Não. O capitão daquele navio sabia quem era Deus? Talvez não. Mas a tempestade veio sobre aquela embarcação. O vento soprou ali naquela embarcação. O navio estava indo a pique. Eles tiveram que jogar fora suas mercadorias. Eles começaram a sofrer prejuízo. Por quê? Porque Jonas estava ali. O que Deus fez? Deus mandou a tempestade para chamar a atenção deles e dizer, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa aí que precisa ser mudada. Tem algo aí que precisa ser retirado. Tem algo aí que precisa ser modificado. E Deus fez isso com uma tempestade, irmãos. Deus podia ter mandado outro profeta, né? Não ia ser mais fácil? E chegar lá e dizer, eis que o Jonas está aqui, tira ele do barco. Não, mas Deus mandou, foi uma tempestade, foi um furacão, as ondas sopravam, o barco começou a querer ir a pique, e a confusão se instaurou, e todo mundo começou a cada um orar para o seu Deus, quem sabia rezar, rezava, quem sabia orar, orava, quem sabia fazer alguma coisa, fazia para o seu Deus, e nada mudava. E o capitão falou, tem alguma coisa errada aqui dentro. Às vezes Deus faz isso, irmãos. Às vezes vem a luta, vem o problema, e a gente olha para um lado, olha para o outro, e diz, de onde está vindo isso? Por que isso está acontecendo? Mas fica tranquilo que quando nós paramos para observar, Deus nos traz à mente aquilo que precisa mudar. Onde Ele quer agir, onde Ele quer trabalhar, o que Ele quer mudar, o que Ele quer restaurar, o que precisa ser retirado, o que precisa ser mudado, para que nossa vida seja aquilo que Ele quer que seja. E foi assim. Lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Tira Jonas! Quando tirou Jonas, tudo se acalmou. E muitas vezes Deus faz isso conosco, irmãos. Deus permite a tempestade. Isso porque Deus é um pai, não é um pai permissivo. Deus não é um pai que deixa seus filhos fazerem o que bem quiserem. Não, Deus não é assim. Deus é um pai que cuida dos seus filhos com amor, cuida com zelo. Ele traz a disciplina quando tem que trazer. E a disciplina é a prova de que Deus abomina o pecado, mas ama o seu povo. Deus é santo e deseja que seus filhos também sejam santos. E a disciplina nos garante que somos verdadeiramente filhos de Deus. Deus estava provando para Israel que Deus amava Israel. E Deus queria trazê-los de volta. Deus queria que eles se voltassem para Ele. Mas você vê que no versículo de número 6, capítulo 6, versículo 6, diz assim, por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Irmãos, por que esperar 7 anos até chegar numa situação de miséria para voltar a clamar ao Senhor, para buscar a Deus? É muita dureza de coração. É um coração muito afastado de Deus. É um coração muito distante de Deus. Por que esperar tanto tempo? Por que esperar as coisas chegarem a um nível tão ruim para poder se voltar para Deus? Israel esperou 7 anos. Foram 7 anos acontecendo a mesma coisa. Foram 7 anos sendo perseguidos. 7 anos vendo sua lavoura sendo destruída, seus animais morrendo, vendo os midianitas devastando suas terras, a ponto de correr e terem que se esconder.
Às vezes nós somos assim, irmãos. Às vezes nós achamos que o problema não está em nós. E a coisa vai apertando, e a gente vai deixando passar. E Deus está querendo só chamar a nossa atenção e dizer: ei, volta para mim, vem buscar. Eu quero que você venha me buscar, eu quero que você ore mais, eu quero que você jejue mais, eu quero que você me adore em espírito e em verdade, eu quero que você se afaste do pecado. Deus só quer chamar a nossa atenção para isso, e às vezes nós não percebemos. Israel esperou 7 anos, para se lembrar: ai Deus. Aí eles voltaram para Deus, aí começaram a clamar pelo socorro de Deus, e Deus que é misericordioso, longânimo, assaz benigno, cheio de graça, olha para aquele povo e tem misericórdia deles. Deus levantou um profeta, anônimo, a Bíblia não diz o nome do profeta, versículo 8 diz: Deus enviou um profeta, e o profeta chega diante dos filhos de Israel e diz o seguinte: olha, eu tirei vocês do Egito. Deus repete aqui a profecia lá do capítulo 2 de Juízes. Ele diz: eu tirei vocês do Egito, eu fiz vocês subirem de lá, sair da escravidão, eu vos levei com mão forte, eu vos livrei com mão forte, eu vos trouxe a essa terra, a terra que mana leite e mel, não para vocês serem subjugados aqui, mas para vocês viverem aqui para mim, para a minha adoração, mas vocês fizeram tudo errado. Sabe o que Deus estava dizendo para esse povo? Deus estava dizendo para eles o seguinte: olha, eu tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês para uma terra que mana leite e mel, e eu não sou o culpado dessa situação que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo nela porque vocês querem, porque vocês é que me deixaram, foram vocês que se afastaram de mim. Eu dei a vocês todas as condições para que vocês pudessem viver bem e serem felizes aqui. Eu ofereci a vocês o melhor da terra, a minha proteção, o meu cuidado, para que vocês pudessem viver aqui. Eu cerquei vocês de bênçãos. Eu livrei vocês da mão dos vossos inimigos, exatamente para que vocês pudessem viver aqui, viver para a minha glória, viver para mim, me servir, me adorar, bendizer o meu nome. Só que Israel fez tudo o contrário. Israel fez tudo o contrário. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, irmãos, nós vemos que conosco não foi diferente. Deus nos salvou para que pudéssemos viver em obediência a Ele e a Sua palavra, para sermos fiéis a Ele, como filhos amados, e andarmos de modo digno da nossa vocação. Deus nos deu todas as condições de vivermos uma vida plena aqui, uma vida plena com o Senhor. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida como? Em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Deus trouxe vida plena para nós. E tudo que Deus quer é que nós vivamos à altura do nosso chamado, da salvação que Ele nos deu, que Ele nos proporcionou, de tudo aquilo que Ele nos trouxe através de Jesus Cristo e Sua morte vicária na cruz do Calvário, a redenção dos nossos pecados, a libertação do domínio do pecado, uma vida nova em Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que foste chamado. Viva a altura da vocação de vocês. São filhos de Deus, pertencem ao Senhor, foram chamados por Ele. Somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós pertencemos a Ele. Meu corpo, seu corpo é templo e habitação dEle, Deus habita em nós. E tudo que Ele quer é que eu e você vivamos à altura disso. Todas as condições nós temos, Ele nos dá. E a motivação, irmãos, da vida cristã não deve ser ganhar ou perder alguma coisa, mas sim a possibilidade de viver à altura daquilo que já possuímos em Cristo Jesus. Essa deve ser a motivação da vida cristã. Não é aquilo que Deus pode nos dar, não é aquilo que Deus pode fazer por nós, mas é aquilo que Ele já fez. Não é aquilo que Ele já pode nos dar, é aquilo que Ele já nos deu.
A motivação é aquilo que Ele já nos deu. É aquilo que Ele já nos concedeu, vida eterna, nos livrou da condenação, nos trouxe vida em Cristo Jesus. Paulo escreve aos Colossenses, ele diz, já ressuscitaste com Cristo? Então busque as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Pense nas coisas lá do alto. Viva para Deus. Viva para Ele. Viva para o Senhor. É o que Deus quer. É o que Deus quer. Em meio a toda aquela angústia, Israel então resolve voltar-se para Deus. Esperou tanto tempo, mas Deus, em sua bondade e misericórdia, os traz de volta. Agora eles se arrependem, eles clamam, eles buscam ao Senhor. Chegou o momento de Deus levantar mais um juiz, de Deus levantar mais um homem, para pleitear essa guerra contra os midianitas. Mas isso a gente vai ver na leitura bíblica da semana. Eu quero te dizer, meu irmão, que uma palavra como essa nos faz refletir exatamente como estamos nós vivendo na presença do Senhor. Como é que nós temos vivido? Será que é preciso Deus sacudir de fato a nossa vida para que nós possamos entender que nós somos dele, que nós pertencemos a Ele, que tudo que temos vem dele, que tudo é por Ele, para Ele, tudo é dele, e que nada é meu, e que eu preciso buscar a presença dele, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso vir à igreja, eu preciso buscar a face do Senhor, preciso pegar aqueles dons e talentos que Deus me deu e tirar do baú e vir fazer a obra do Senhor. O que Deus vai precisar fazer? Nós vamos esperar acontecer alguma coisa para a gente tomar uma posição espiritual e nos lembrarmos de Deus, nos lembrarmos de quem nós somos e para que fomos chamados. Israel era assim, se afastou tanto, se afastou tanto, se afastou tanto, se envolveu com o mundo ao seu redor, se envolveu com o mundo ao seu redor e se esqueceu quem ele era, se esqueceu para que foi chamado. Qual era o propósito de Deus para a sua vida? Se esqueceu de Deus, se misturou com a idolatria, se prostituiu na idolatria. Até que Deus realmente resolve apertar o cerco para trazê-los de volta. E quando Deus faz por amor. Talvez você diga, mas pastor, eu estou orando, eu estou buscando ao Senhor, eu estou lendo a Bíblia. Que bom, meu irmão. Continue assim. Intensifique isso cada dia mais, viva uma vida cada vez mais perto de Deus, continue orando, continue lendo a Bíblia, continue vindo à igreja, continue investindo no reino de Deus, você não está perdendo nada, você só está ganhando. Intensifique mais a sua rotina, busque mais ao Senhor. Se você não está ainda vivendo uma vida conforme a palavra do Senhor, talvez nessa noite Deus esteja dizendo para você, olha, não espere o cerco se fechar, não espere a situação ficar difícil, não espere o problema bater à tua porta. O dia mau ele chega sim, chega para todo mundo. Enquanto estivermos aqui na terra, nós somos sujeitos a tanta coisa. E o dia mau pode chegar para mim, pode chegar para você, pode chegar lá na minha casa, na sua casa. O importante, irmãos, é que quando o dia mau chegar, nós estejamos revestidos com a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho, empunhando o escudo da fé, a espada do Espírito, com o capacete da salvação, vivendo uma vida de oração. Aí nós vamos poder resistir no dia mau, e depois que tudo passar, permanecer firme. Isso é que é importante. Importante é Deus em minha vida e em sua vida. Importante é meu relacionamento com Deus, e nada pode quebrar isso. Enquanto nós estivermos preocupados com as picuinhas e com as coisas desta vida, nós estamos nos afastando de Deus. Temos que nos preocupar em manter o nosso relacionamento com Ele, manter a nossa intimidade com Ele. Isso inclui afastar de nós tudo aquilo que pode nos afastar dEle. Você entendeu? Diga amém. Fique de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Deus Santo, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo livro de Juízes, ó Deus. Muito obrigado porque neste livro, Senhor, o Senhor tem falado ao nosso coração de uma forma toda especial.
Quantas vezes nos identificamos, ó Deus amado, com as passagens deste livro? Mas tudo que nós te pedimos, ó Deus, é que o Senhor transforme o nosso coração. Ó Deus, é que o Senhor nos leve para cada dia mais perto de Ti. Tu nos ama, Senhor, e Tu nos ama com um amor muito especial. Nós somos os Teus filhos, ó Deus, e Tu és Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia. Ó Deus amado, e se muitas vezes Tu tens permitido alguma coisa em nossas vidas, com o propósito de nos trazer de volta, faz-nos entender isso, faz-nos enxergar isso, e faz-nos tomar uma atitude de retornar a Ti, de voltarmos para Ti, e de buscarmos a Tua face. Muda o nosso coração, transforma a nossa vida, para que possamos viver conforme a Tua palavra. Dá-nos uma vida de obediência e de temor a Ti, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a lançar fora tudo aquilo que não Te agrada. Que o Senhor domine todas as áreas da nossa vida. Que não haja em nós, ó Deus, nenhuma área em nossa vida que o Senhor não possa dominar. Que o Senhor não possa, ó Deus amado, ter acesso. Que o Senhor não possa entrar e modificar. Eis aqui o nosso coração, Deus. Eis aqui nossa vida, nossa alma. Nós entregamos a Ti, Senhor. Aleluia. Cante assim, de olhos fechados. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, cante para o Senhor, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, porque eu sou filho, de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu. Cante para o Senhor, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Mais uma vez, diga ao Senhor, se Tu olhares, Senhor, se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. Seja sincero com o Senhor nesta noite. Ele sabe do desejo do teu coração de servir a Ele. Aleluia. Aleluia. É por isso que Ele te ama. É por isso que Ele te ama. Aleluia. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Peça para Ele. Meu coração igual ao Teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao Teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Cante, ensina-me a amar o meu irmão. Ensina a olhar com Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração.
igual ao teu. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar nesse momento.